festa, hein? Quero cumprimentar os amados irmãos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Prometo aos irmãos que até 10 horas a gente termina. Não vai passar de 10 horas. Hoje é o último culto de domingo do ano, então é confraternização, é festa, ninguém vai murmurar. Hoje vai ser bênção, amém? Amém. Então, sem demoras, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. A maioria do pessoal hoje já está de recesso, ninguém está trabalhando, todo mundo já está de férias, né? Então é só bênção, só vitória. Estamos felizes aqui com a presença do Gabriel. Gabriel é bem-vindo ao nosso meio, irmãos? Glória a Deus. Como dizem por aí, venha, traga mais um e fique com a gente. Glória a Deus. Todos acharam? Digam amém. Amém. Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa, até o verso 8, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Podeis assentar. Irmãos, não é difícil constatar que não foi um ano fácil, né, irmãos? Foi um ano difícil, um ano duro, um ano que muitas pessoas sofreram muitas adversidades, muitos reveses, mas você chegou até aqui. O Senhor tem te sustentado. E no texto que nós lemos nesta noite, irmãos, fala de um período de 400 anos. Eduardo, levando em consideração que uma geração tem aproximadamente 30 anos, foram aproximadamente 13 gerações de sofrimento, 13 gerações de tortura emocional, física e psicológica. 13 anos, 400 anos sem liberdade. Mas eu costumo dizer, pastor Jorge, que nenhum cativeiro é para sempre. Chega um dia que Deus ouve o clamor do seu povo, e Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E Deus começa a mudar aquela história de sofrimento
de júbilo, de vitória. Moisés, tudo começa com um clamor, com uma oração sincera, aonde Deus diz, chega o dia que Deus diz basta. E como que começa, irmãos, esse processo, essa mudança, essa transformação? Começa com Deus instituindo a Páscoa. A Páscoa, irmãos, a palavra Páscoa no hebraico, ela significa Pesach, que traduzido para o português quer dizer passagem, ou passar por cima. Então, celebrar um ano novo que está às portas é celebrar uma Páscoa, é celebrar uma passagem. Talvez você possa estar dizendo, mas pastor, o senhor está comemorando a data errada, porque o que está por vir é um ano novo, não é a Páscoa. Mas tudo começou através da passagem, da Páscoa. Portanto, a Páscoa para o povo de Deus que estava vivendo no cativeiro de 4 anos representava uma passagem de um tempo de angústia para um tempo de alegria. Representava um tempo de ditadura, um tempo de escravidão para um tempo de liberdade. 400 anos de opressão. Então Deus disse, olha, esse vos será o primeiro mês. Esse vos será o primeiro mês do ano. Nesse mês eu estou virando a página de vocês. Neste mês eu estou zerando o relógio. Vai começar uma nova história. É Deus te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de você realizar algo que você não conseguiu realizar no tempo passado. Glória a Deus. O Egito vai ficar para trás. Quem sabe você não tem motivos para comemorar nesse ano. Quem sabe você viveu uma enfermidade, um tempo de escassez, um tempo de humilhação, um tempo de desemprego, de problemas familiares, mas o Senhor te trouxe até aqui. Você chegou até o último culto de domingo do ano, e Ele agora vai te transportar para um novo tempo, para uma nova história. Obrigado, Jesus. O Egito que você viveu fica para trás. E na quarta-feira, irmãos, que se aproxima, nós vamos celebrar uma Páscoa. Glória a Deus. Nós vamos celebrar uma passagem de um tempo para outro tempo. É Deus te dando o privilégio, te dando a oportunidade de dizer, eu sofri. Foi um tempo de luta, um tempo difícil. Eu vivi experiências amargas. Foi um tempo de provação, mas eu cheguei até aqui porque o Senhor estendeu sobre mim a sua mão. Então é tempo de você celebrar, de se alegrar porque você chegou até aqui. A tua história vai começar de novo. O Senhor vai zerar o teu relógio e você vai viver uma Páscoa, uma passagem. E quando a gente olha para a Páscoa que Deus instituiu, irmãos, essa Páscoa ela tinha 4 elementos essenciais, fundamentais, que traziam todo o simbolismo para aquela Páscoa. E quais eram esses elementos? O primeiro elemento que Deus instituiu na Páscoa foi o Cordeiro.
infelizmente eu não vou estar aqui, estou com alguns familiares do Rio de Janeiro em casa. Mas você que vai estar aqui vai degustar, quem sabe, um Chester, quem sabe um frango, quem sabe até um bacalhau, não sei. Ô, glória! Mas quando você estiver degustando isso, não esqueça do Cordeiro. Eleve o teu pensamento para o Cordeiro e diga: olha, eu estou celebrando aqui, porque o Cordeiro significa a primeira provisão. Foi a primeira refeição que eles fizeram no tempo de liberdade. E o Cordeiro tem sido a nossa primeira refeição, a nossa segunda, a nossa terceira, e até chegar à 36ª, 65ª refeição. O Cordeiro tem nos alimentado todos os dias. Tudo começou com o Cordeiro. Então, na geração do relógio, não pode faltar o Cordeiro. Eleva o teu pensamento para o Cordeiro, pense no Cordeiro e diga: Senhor, muito obrigado por eu ter chegado até aqui. Lembre do Cordeiro. E qual era o segundo elemento, irmãos, da Páscoa, da viração, da passagem? Era o pão sem fermento, mais conhecido como pão ágil. Porque quando Deus liberta o seu povo, eles já deviam estar com os seus pés calçados, com os seus lombos cingidos, preparados para partir em direção à promessa de Deus a qualquer momento. Então não tinha como esperar o pão fermentar, levedar. E a Bíblia mostra, irmãos, que o fermento na Bíblia, ele nos remete à nossa condição pecaminosa. Então, o segundo elemento que Deus institui na Páscoa era o pão sem fermento. Pastor Jorge, e logo depois que Deus institui a Páscoa, ele institui uma outra festa, chamada Festa dos Pães Ázimos. E essa festa duraria 7 dias. E durante 7 dias, nenhuma alma da congregação poderia encontrar em suas casas nenhum fermento. Eles não poderiam comer nada que fosse levedado, nem pão fermentado, porque o fermento na Bíblia, ele simboliza o pecado. Então, qual é o significado disso? É o compromisso que eu e você temos de nos manter separados em 2026. É o compromisso que eu e você fazemos diante da passagem, diante da geração do relógio, da nova oportunidade que Ele está nos dando de nos manter santos, separados. Diga para o Senhor na passagem: Senhor, eu quero me achegar mais a Ti, eu quero ser santo, eu quero ser separado. Esse foi o assunto da escola dominical hoje. A santidade é o que nos faz sermos conhecidos de Deus. Deus não nos conhece pelos nossos títulos, Deus não nos conhece pela nossa conta bancária, Deus não nos conhece pela nossa herança, pela nossa genealogia, mas o que
Robinson, dessas ervas amargas, significava o compromisso de manter na memória, de estar sempre lembrando, de não esquecer das experiências difíceis, do cativeiro, do tempo de angústia, do tempo de escassez. Pastor, o que o senhor está falando, pastor? Eu quero esquecer, eu quero deletar, eu quero apagar todo esse sofrimento que eu vivi. Não, irmãos, não é isso que Deus quer. O que Deus não quer é que você fique preso às lembranças do passado, mas Deus quer que você traga à memória o tempo que você viveu, para que você lembre que a mão dele te tirou de lá, que foi a mão dele que te restaurou. E agora você vai dizer: eu quero agora trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que você não pode é deixar que as marcas, as feridas do passado venham para esse tempo novo. Então, na passagem, na zeração do relógio, tem que ter cordeiro, tem que ter pão sem fermento, tem que ter ervas amargas. E qual é o último elemento que não pode faltar na passagem, irmãos? É o sangue do cordeiro. Perguntaram para um velhinho que estava fazendo 100 anos. Perguntaram para ele: qual é a receita que o senhor dá para chegar aos 100 anos? Aí ele falou: é só não morrer. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós não morremos. Glória a Deus. Porque o sangue do cordeiro esteve nos umbrais das portas da nossa casa. E quando o anjo da morte veio nos ceifar, ele passou por cima, porque o anjo da morte identificou o sangue do cordeiro. E foi o sangue do cordeiro lá naquela cruz, no Gólgota, no Monte da Caveira, que nos dá o livramento. O mesmo cordeiro que foi morto, Deus falou: olha, vocês vão pegar o sangue e vocês vão passar nos umbrais das portas, que hoje o anjo da morte vai passar no Egito e vai ceifar todo o primogênito do Egito e até dos seus animais. Pastor Jorge, o senhor acredita que se algum egípcio tivesse chegado e falado assim: você me arruma um pouquinho desse sangue para me passar na minha porta também? O senhor acha que os egípcios seriam livres da morte ou seriam ceifados? Irmãos, se os egípcios, crendo no sangue, passassem também o sangue do cordeiro nas suas portas, eles também seriam livres, porque o que nos livra não é uma religião, o que nos livra não é uma crença vazia num Deus morto, mas o que nos livra é o sangue do cordeiro. E se alguém da casa de Israel dissesse: ó, isso aí é bobagem, eu não vou passar com sangue na minha porta coisa nenhuma, eu já estou aqui, estou lascado, sou escravo, isso aí é tudo Datã, Abiram e Corá, mesmo sendo da casa de Israel, iam perecer os primogênitos, porque não criam nas promessas, irmãos. Então,
é preciso crer. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, ô Eduardo? Porque eles saíram do Egito e eram para eles estar na terra prometida depois de 11 dias. Foram chegar depois de 40 anos. Por quê? Porque saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Deus os libertou, zerou o relógio, apagou o passado, mas eles continuaram a viver uma mesma mentalidade, com as mesmas atitudes, adoraram o bezerro de ouro, deixaram de confiar no Senhor, e de todo aquele povo que ouviu essas promessas, irmãos, toda aquela geração, imagina que eram milhares de pessoas, só 2 pessoas daquela geração herdaram as bênçãos e as promessas do Senhor, porque mantiveram os seus corações firmes nas promessas. Não adianta Deus zerar o relógio, não adianta Deus te tirar de um tempo velho para um tempo novo e a sua mentalidade, postura, pensamento, atitude permanecerem as mesmas. Glória a Deus. Tem que mudar, irmãos. Tem que dizer para ele na viração do relógio: Senhor, eu quero viver algo novo, diferente, sobrenatural, extraordinário. Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo diferente. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Minhas jovens, coloca para mim, por gentileza, Esdras capítulo 8, verso 21. Saíram do Egito para passar mais 40 anos no deserto. O tempo que Deus quer levar a gente é verdadeiramente um tempo novo, Glória a Deus. de realizações, de expectativas. Esdras 8, 21. Glória a Deus. Esperamos voltarem aqui. Irmãos, medita comigo nesse texto. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Para quê? Para que essa humilhação? Para lhe pedirmos caminho seguro. Caminho seguro para quem? Para nós, para mim, para você, para os nossos filhos, para a nossa família e para todos os nossos bens. Tem versão que fala para toda a nossa fazenda. Glória a Deus. Coloca o 31 agora, por favor. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês. Que mês, irmãos? Do primeiro mês. Para irmos para onde? Para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, Aleluia a Deus. e nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Preste atenção aqui, irmãos. Observe que se tratava exatamente no início de ano, assim como lá no Êxodo, no primeiro mês do ano, mês de Abib. O povo também estava saindo de um cativeiro, agora um cativeiro de 70 anos, babilônico. E Esdras tinha uma grande missão, que era conduzir uma multidão de pessoas de volta para Jerusalém. Eles encontraram o favor do rei Artaxerxes e começou um processo de retorno. O primeiro retorno com Zorobabel. E agora Esdras tem essa missão de levar uma segunda leva, porque Esdras, o escriba, iria restaurar o culto ao Senhor.
queimadas pelo fogo. E Esdras leva essa multidão para restaurar o culto ao Senhor. E junto com eles estavam levando muito ouro, muita prata para ornamentar a casa do Senhor. Eles estavam levando muitas fazendas, riquezas para sacrificar ao Senhor. E aí, irmãos, essa viagem era uma viagem extremamente perigosa. Era uma viagem longa, cheia de ciladas. E isso fica claro no verso 31. E livrou-nos da mão dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Haviam inimigos que armariam ciladas, emboscadas. E Esdras, diante desse perigo, diante dessa incerteza, diante dessa instabilidade, ele toma uma atitude. Sem saber o que ele enfrentaria naquela viagem, ele acampa todo o povo junto ao rio Ahava. Acampa para quê, pastor? Para quê? Palavra de novo 21. Para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedirmos o quê? Um caminho seguro. O que você vai pedir no dia 31 para Deus? Senhor, me livra das ciladas, me livra das emboscadas, das armadilhas que o inimigo vai preparar contra a minha alma, contra a minha família, contra a minha casa. Me dá, Senhor, uma jornada segura. Cuida da empresa que eu trabalho, Senhor. Não deixa faltar o pão na minha mesa. Ó Senhor, que o desemprego ele não venha bater na minha porta. Para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Aleluia. Agora coloca o 22, por gentileza. O que o 22 vai dizer? Vai dizer assim: por que ele fez esse pedido? Ele vai dizer: porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Sabe o que Esdras falou? Olha, eu sempre preguei que quem cuida de nós é o Senhor. Então eu tive vergonha de pedir ao rei exércitos, cavaleiros para nos proteger. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a mão que vai nos proteger e nos sustentar não é a mão humana. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos entre os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus o sono quando dorme. Então ele falou: olha, eu vou dispersar o exército. A mão que estará sobre nós para o nosso bem em 2026 não será a mão do homem, não será a mão de políticos, não será a mão de governos, mas será a boa mão do nosso Deus. Aleluia. Quem sabe você está com alguma promessa de algum amigo, de alguém influente, que vai te trazer uma expectativa, uma esperança no ano que vem. Eu quero dizer que você pode se frustrar, mas se a sua esperança estiver depositada naquele que tudo pode,
também precisamos nos acampar, precisamos nos ajuntar, precisamos também nos humilhar diante da face do nosso Deus e pedir jornada segura, pedir para Ele: Senhor, vá diante de mim, coloque o teu sangue nos umbrais das portas da minha casa, não deixe que o anjo da morte venha bater na minha porta. Irmão, você não tem noção de quantos livramentos o Senhor te deu esse ano. Você vai entrar 1º de janeiro, se você ligar a televisão, você vai ouvir notícia de que alguém morreu em algum lugar, mas o Senhor até aqui Ele tem nos guardado. Assim como Esdras, nós não sabemos o que vai acontecer conosco em 2026. Eu posso dizer para você que 2026 também será uma viagem perigosa, instável, cheia de incertezas. Haverá perigos, haverá emboscadas, situações adversas. Por isso que a boa mão do Senhor precisa estar sobre você. Então apresente a sua fazenda. Senhor, está aqui as minhas finanças, está aqui o meu emprego, está aqui a minha casa, está aqui a minha família. Aleluia. Alguém gravou aí que dia que Esdras partiu do rio Ahava? Eu acho que está no 21, né? 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedirmos caminho seguro. Eu acho que é o 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do 1º mês. Que dia começou a viagem, irmãos? Não, senhor. A viagem não começou dia 12. Coloca para mim Esdras 7:9, por gentileza. Antes de nós entrarmos em 2026, de começarmos uma nova viagem, nós precisamos fazer o quê? Nos planejar. Olha o que está escrito aqui em Esdras 7:9. Pois no primeiro dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor Jorge? Esdras reúne o povo todo diante do rio Ahava. Antes deles começarem a viagem, eles se planejaram. Eles fizeram todo um planejamento estratégico. Eles se humilharam, oraram, jejuaram, para depois de 12 dias começar a viagem. E você já tem planejado o seu ano de 2026? Irmãos, nós não vamos conseguir êxito em nada do que nós fizermos se não tivermos planejamento. E quando se fala de planejamento para um crente, envolve o quê? Oração, jejum, sacrifício, comunhão, adoração. Começa a planejar aí, irmãos, para que você tenha uma guinada, uma virada de posição. Chame o Senhor para planejar com você. Quando essa mensagem terminar, eu vou chamar você diante do altar.
E eu já estou terminando, irmãos. Eu queria terminar com um versículo, Eduardo. Tiago, capítulo 4, verso 13. Quero terminar já. Irmãos, essa é a época do ano em que não faltam o quê? Não faltam sonhos. Foi a pregação do pastor Samuel ontem. Não faltam sonhos, planos, objetivos, metas. Sim ou não? Mas tem gente que quando chega lá para o dia 15 de janeiro, já jogou toalha. Eu vou estudar para o concurso. Mas não quer acordar cedo, não quer dormir tarde, não quer deixar de ficar na internet. Que planejamento é esse? Onde você quer chegar? Olha o que diz o versículo. Não, coloca para mim Tiago 4,13, por favor. Tiago 4,13 diz assim: fala sobre a nossa necessidade de submetermos os nossos planos a Deus. Planejamento é derivado de planos. Então diz assim a palavra do Senhor: ei agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Tiago nos ensina, irmãos, a necessidade de estabelecer metas claras, objetivas, específicas para um tempo certo. O que eles queriam? Olha aí, ó. Eles queriam ganhar dinheiro trabalhando, obter lucro. Há alguma coisa de errado nisso, irmãos? Sim ou não? E como que eles queriam? Trabalhando. Eles fizeram o quê? Planejamento. Note bem que eles precisaram ir para outra cidade. Eles precisaram contratar. Contratar está falando de assumir responsabilidades, de assinar um contrato, de conhecer o desconhecido, de prospectar negócio de desbravar. E contrataremos e ganharemos. Mas tem crente que está planejando o seu 2026 igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva ele. Quem tem que te levar é o Senhor. Se você deixar a vida te levar, nem sempre a vida vai te levar para um lugar seguro. Mas se você colocar os seus planos, metas claras, específicas, objetivas, para um tempo certo, você vai chegar aonde você quer. Glória a Deus. O que você quer para 2026? Pastor, eu quero fazer vestibular de medicina. Eu quero me graduar, depois eu quero fazer residência, quero ser oftalmologista. Tudo isso em um ano só? Não guarde falsas expectativas, porque você vai se frustrar. Não é no ano de 2026 que tudo vai acontecer, não. Mas 2026 pode representar uma passagem, Glória a Deus. um divisor de águas na sua vida. E aí eu queria trazer o testemunho da minha filha que está ali. Irmãos, ela foi para uma faculdade lá em São Paulo com 17 anos. Saiu do conforto da casa dos pais. E ela tinha que trabalhar durante o dia para poder estudar à noite, porque era bolsista.
muitas vezes encontrando adversidades, me fugiu a palavra agora, obstáculos, quando somos incompreendidos, incompreensões, usei essa palavra na escola dominical hoje. Então, irmãos, o que acontece? Ela saiu da faculdade, já na faculdade ela passou na OAB, depois ela foi para os Estados Unidos ser babá, cuidou de 4 filhos, porque queria 4 filhos de uma americana, porque queria aperfeiçoar o seu inglês. Eu não sei como ela conseguiu, eu não conseguiria cuidar de uma criança, de um neném nem um dia, pastor. E eu também achei que ela não conseguiria, mas ela cuidou de 4. Depois ela voltou com o sonho de ser defensora pública. E muitas vezes nós não acreditamos. Até dentro da própria casa ela encontrou desconfiança. A palavra é oposição. Muitas vezes encontramos oposições. Não acho que vão estender tapete vermelho para você realizar seus sonhos. Pelo contrário, muitas vezes vão dificultar a tua história, vão fazer de tudo para que você não consiga. E durante 8 anos, pastor, durante 8 anos eu vi o sofrimento dela. Ela viajou esse Brasil todo, nem eu acreditava mais. Eu acreditava e desacreditando. Será que vai? Será que é isso mesmo? E via a cara de tristeza dela, abatida, e gastando dinheiro, passagem, livro. Mas como eu falei, irmãos, tem um dia que Deus fala, basta. Hoje eu vou mudar a história. Hoje eu vou transformar a história. E aí quando foi no ano passado, ela passou em 2 concursos. Ela passou em São Paulo e passou no Amazonas. Dia 9 agora ela vai ser nomeada em São Paulo. Vai ficar lá só 2 meses, porque ela não quer ficar lá. Ela quer ir para Amazonas. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa planejar. Não é em 2026 que vai acontecer tudo. Se você quer ser algo, vai para a faculdade, vai estudar, vai planejar, vai conhecer o desconhecido. E eu tenho certeza que Deus vai fazer com você a Deus é especialista em mudar história. eu creio. Para terminar, irmã, por favor, coloca aqui para mim Provérbios 16:3. Provérbios 16:3 diz assim: confia ou consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Salmo 37:4, e eu termino por aqui. Salmo 37:4. Deleita-te. Sabe o que é deleitar, irmãos? Deleitar é se alegrar, é encontrar prazer nele. Ainda que você esteja num cativeiro, comendo pão de dores, se deleita nele. E ele concederá os desejos do teu coração. Verso 5. Entrega o teu 2026 ao Senhor. Verso 5. Confia nele e o mais ele tudo fará. Aleluia.
mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Não, não. Será que podes imaginar?